Fala galerinha, boa, alegre e feliz do primeiro ano do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai começar com uma aula diferenciada, uma aula de correção do Exercitando. Eu sou o professor Ananias Neto, professor de História. A gente vai começar com a nossa correção do Exercitando, que vocês provavelmente já devem ter visto, devem ter visualizado, devem ter estudado nas aulas anteriores. Hoje é o dia da revisão, o dia que a gente vai colocar em prática o que a gente aprendeu e verificar se vocês conseguiram acertar de maneira correta as questões que foram repassadas para vocês nas últimas aulas. Vamos lá para a vinheta. Primeira questão na tela para a gente. Vamos ler com calma, bem devagar, para a gente poder conseguir compreender o que o enunciado pede para a gente e ver se vocês conseguiram acertar de maneira correta a questão que foi repassada para vocês. Vamos lá, primeira questão, a questão 9 do Exercitando de vocês, diz o seguinte: a Mesopotâmia histórica é comumente confundida com uma civilização e cultura ordenada e centralizada nas realidades, é o berço de diversas culturas e povos ao longo da história. Dos povos que habitavam na região, qual deles promoveu o surgimento da escrita cuneiforme? Gente, a gente explicou para vocês nas aulas sobre a Mesopotâmia, sobre as civilizações que habitaram aquela região entre o rio Tigre e o rio Eufrates. E a gente falou também para vocês que uma civilização mesopotâmica proporcionou o surgimento de um tipo de escrita considerada a primeira ou uma das primeiras que se tem notícia na nossa história. Essa escrita é a escrita cuneiforme. Provavelmente vocês lembram a explicação do professor que deu para vocês. E agora a gente vai para as alternativas e verificar se vocês conseguiram compreender e acertar a questão, marcando de forma correta. Alternativas no quadro para a gente. Qual a civilização que criou a escrita cuneiforme? Opção A, foram os sumérios. Opção B, foram os assírios. Opção C, foram os caldeus. Opção D, os amoritas. Opção E, os acadianos. Tempinho para vocês pensarem. Daqui a pouco a gente vai abrir o chat para vocês começarem a enviar a resposta de vocês, aquela que vocês acham que é a correta, gente. Vou ler algumas respostas que vocês deram para a gente, daqui a pouco eu vou ver se vocês conseguiram acertar. O Salomão, da escola Isaac Stever, disse a questão 9, a letra E. Já a Francielen, da escola estadual José Bernardino Lindoso, mandou para a gente que a alternativa correta é a letra A. A Ana Rita, enviou para a gente que a alternativa correta da questão 9 é a letra D. Já Luciano José, lá do IEA, nosso saudoso IEA, mandou para a gente que a alternativa correta é a opção de letra A. Um abraço para o IEA, um abraço para todas as escolas que estão acompanhando a nossa aula e conseguindo mandar a resposta que acha que mais se adequa. O Paulo Miguel enviou também a resposta aqui, dizendo que a opção correta é a letra A. A Gabriela, da Escola Estadual Sebastiana Braga, letra A. Estou gostando que vocês estão interagindo com a gente. É sinal que vocês estão compreendendo a questão e estão enviando para a gente. As respostas estão bem divididas aqui. Algumas pessoas estão apostando as suas fichas na letra A, outros estão apostando as suas fichas na letra D e algumas estão apostando na letra E. Vamos ler mais umas respostas aqui de vocês. A Bianca, da Escola Estadual Professor Pinto Ramos Coelho, lá de Maitá, enviou que a alternativa correta da questão 9
é a opção de letra A. Um abraço para os interiores, para as cidades que ficam na caia do Rio Negro, Rio Solimões, que estão interagindo com a gente, e isso me deixa muito feliz, porque é sinal que vocês estão compreendendo, esse feedback para a gente é importante. Vamos ao gabarito, ver se vocês conseguiram acertar a questão. Vamos lá, na tela. Gabarito da questão 9 para a gente, na tela. Vou mais uma vez ler o enunciado, para ver se vocês conseguiram compreender, que diz o seguinte: a Mesopotâmia histórica é comumente confundida com uma civilização e cultura ordenada e centralizada, mas, na realidade, é o berço de diversas culturas e povos ao longo da história. Dos povos que habitavam na região, qual deles promoveu o surgimento da escrita cuneiforme? A alternativa correta, a opção de letra A, foram os sumérios. Uma civilização muito importante que deu essa contribuição à formação de um dos primeiros, digamos, conjuntos que a gente tem notícia de escrita na nossa história. Basicamente, surgiu ao mesmo tempo dos hieróglifos lá no Egito Antigo, tema que a gente vai estudar ainda nas próximas aulas, mas vamos voltar aqui para a escrita cuneiforme. Professor, o que seria essa escrita cuneiforme, gente? Era um conjunto de sinais em forma de cunha, daí o nome escrita cuneiforme, que servia basicamente como meio para promover a contabilidade e promover, entre outras coisas, facilitar a organização social dos sumérios, e principalmente no campo da administração. Ok, gente? Espero que vocês tenham compreendido. Vamos repassar para próximas questões. Espero que vocês tenham inteirado, tenham conseguido compreender essa questão. Daqui a pouco a gente vai voltar mais uma vez com outras questões. Fiquem ligados e até a próxima. Olá, turma da primeira série do ensino médio. Estamos aqui hoje para correção do nosso exercitando. Então, a gente vai estar com a aula 104, não é isso? No nosso exercitando de sociologia, tá certo? Então, durante a semana vocês tiveram aula e vocês tiveram a oportunidade de receber aí, então, o exercitando e praticar. E agora, então, a gente vai fazer a nossa correção. Nós vamos corrigir para ver se vocês realmente tiveram um aproveitamento, né, dessas aulas que foram dadas e também como que vocês estão se saindo aí nessas atividades, tá bom? Muito bem, então nós vamos aí com a 10ª questão, que a 10ª questão é sociologia. E essa questão é a questão a respeito do Estado moderno, tá bom? Vamos lá então para a leitura. A questão diz o seguinte, ó: o Estado moderno surge na Europa como uma forma racional de organização social do poder num dado território e com um corpo de auxiliares qualificados à disposição do soberano, isto é, do governo, do rei, sendo sua característica principal. Então, nós temos aí 5 alternativas que vocês então vão ler com atenção. Vejam lá. A primeira é a centralização do poder, os cercamentos das terras comunais, a divisão tripartite do poder, a existência de eleições periódicas e a democracia direta. Vamos lá, então, agora a gente vai conversar com vocês aí no chat para ver como é que vocês responderam essa questão, tá bom? Muito bem. Então, nós temos aí a aluna Kathleen, né?
diz que a resposta correta é a letra A, né? Ela frisou e botou 3 As aí, para dizer que é realmente a letra A. Não é isso, Kathleen? Vamos então para a próxima. O Miqueias, da Escola Estadual Governador Plínio Ramos Coelho, lá de Humaitá. Parabéns, pessoal de Humaitá, participando conosco aqui do nosso Exercitando. E ele também diz que a letra A resposta correta da questão 10 é a letra A. Não é isso, Miqueias? Muito bem, vamos para mais uma. Temos aí então o aluno da Escola Estadual Raimundo Gomes Nogueira Bruno Melo, diz que a questão 10, a resposta correta é a letra A também, afirma aí a letra A. Todos os alunos estão aí apostando, né, na letra A, porque eles têm certeza disso, não é isso? Vamos ver então. O Carlos Eduardo também diz que, olha, professor, a questão 10 aí, a alternativa correta é a letra A, certo? Muito bem. A Ana Rita, também diz, olha, correta é a letra A, certo? Vamos então continuar. O Alessandro, lá da Escola Raimundo Holanda, diz que a questão correta aí, a questão 10, a letra A é a alternativa correta, certo? Muito bem. Tem aí a Gabriela, né, diz que a questão também, da questão 10, a letra A é da Escola Estadual Sebastiana Braga, certo? Muito bem, o pessoal aqui de Manaus participando aqui conosco. A Fernanda Souza também diz que a questão correta, a questão 10, a letra A é a alternativa correta, certo? Muito bem. A Lívia Oliveira, também marca a letra A como alternativa correta. O Paulo também, da Escola Cíntia Régia do Livramento, diz que a questão correta, a questão 10, a alternativa correta é a letra A, certo? Muito bem, tem aí também o Christian, né? Diz que a letra A é a alternativa correta na questão 10, certo? A questão de sociologia. A Aline também, aí ela já diverge, né? A Aline diz que a questão correta é a letra D, certo? Muito bem. O David Lucas, diz que, não, aí ele está colocando como questão 9, na questão é a questão 10, não é isso? Também falou que é a letra A, né? Muito bem. O Guilherme também diz que a letra A é a correta. Temos mais. A Letícia também diz que a letra A e ela coloca aí um monte de A para dizer que é a A mesmo que é a correta, não é isso, Letícia? Muito bem, vamos então para a nossa correção. Vamos ver se vocês têm razão. Qual é o aluno que está com a razão? Muito bem. Então, a questão 10, vejam lá, a questão 10 diz o seguinte: o Estado moderno surge na Europa como uma forma racional de organização social do poder num dado território e com um corpo de auxiliares qualificados à disposição do soberano, sendo sua característica principal. Então vamos lá para a alternativa A. Centralização do poder. Letra B, os cercamentos das terras comunais. Letra C, a divisão tripartite, isto é, em 3 poderes. Letra D, a existência de eleições periódicas. E letra E, a democracia direta. Então, como vocês viram, como vocês marcaram, realmente a alternativa correta é a letra A centralização do poder, não é isso? Então, o Estado moderno surge como centralização de poder, exatamente. Vamos então para o nosso comentário? Vejam lá. Letra A, né?
Então, o Estado moderno surge como forma de organização, vejam lá, né, do poder nas mãos do soberano, dando centralidade em substituição à fragmentada ou a fragmentação de organização do poder que existia no Estado feudal, certo? Muito bem, parabéns a vocês e até um outro exercitando. Olá a todos, eu sou a professora Márcia Maciel e agora a gente vai para o exercitando de biologia, tá bom? Então, no nosso exercitando do primeiro ano, a gente viu a seguinte questão. Analise as afirmações abaixo referentes aos seres vivos. Primeiro, relacionam-se e modificam o ambiente, o meio. 2. Reproduzem-se sexualmente. 3. Respondem aos estímulos do meio. 4. Usam gás carbônico na produção de matéria orgânica. As nossas alternativas são características comuns a todos os seres vivos. Letra A, 1 e 2 apenas. B, 1, 2 e 3 apenas. C, 1 e 3 apenas. D, 2 e 4 apenas. Ou letra E, 1, 2, 3 e 4. Então, a gente vai aí para as respostas de vocês, né, que vocês estão participando aí pelo chat. E a gente vai ver o que vocês responderam, o que vocês acharam dessa questão. Vamos lá para o nosso primeiro aluno, o Kennedy, né? Kennedy Sebastian, da Escola Coronel Fiuza, marcou a letra C de casa. A gente vai já ver, Kennedy, qual é a resposta correta, tá bom? A Bárbara, da Escola Isaac Werner, ela marcou a letra D. Olha só, já temos uma resposta diferente. O Ricardo, da Escola Maria da Luz, ele colocou ali letra C. A Alice colocou a letra C também. Muito bem. Ana Paula aí colocou a letra B. Severino colocou a letra C. Muito bem, Severino. Yasmin colocou a letra C também. Então, a letra C está ganhando. A Joyce Bastos colocou a letra C também. Muito bem. João Paulo colocou a letra E. Diferente de todo mundo. Ele acha que todas estão corretas, né? A Francilane, desculpa, da Escola Estadual José Bernardino Lindoso, colocou a letra C. Heloísa também colocou a letra C. O Luciano, lá do IEA, colocou a letra E. Muito bem, está bem diverso aí, né? A Gabriela, da Escola Estadual Sebastiana Braga, colocou a letra C. Juliana também colocou a letra C. Enaira, aí do Ângelo Ramazotti, colocou a letra C. Muito bem. A Kathleen, que é lá da Escola Estadual Professor Ondina de Paula, né, aqui perto da SEDUC, olha só, colocou a letra D. Muito bem. O Paulo Miguel, da Escola Cíntia Régia, né, colocou a letra B. Fernanda Souza colocou a letra C.
Muito bem. Então, vamos para mais uma. Olha aí, a Yasmin Reis colocou a letra C. Então, gente, a gente vai para a correção dessa questão, né? A gente perguntou de vocês quais são as características comuns a todos os seres vivos, tá, gente? Comuns. Desde a bactéria até o elefante, tá, gente? Então, a gente perguntou assim de uma forma bem geral mesmo, tá bom? Então, vamos aí para a nossa resposta correta, nosso gabarito. Então, a maioria acertou, né? Quem marcou a letra C, 1 e 3, desculpa, apenas, são aí as características comuns a todos os seres vivos, né? Então, vamos aos nossos comentários para a gente entender direitinho. Olha só, a primeira alternativa está correta, né? Então, todos os seres vivos são animais que interagem, né? Interagem com o meio e aí eles são capazes de modificar o meio ambiente à sua volta, tá? Então, a primeira questão está correta, a primeira alternativa. Todos os animais, eles interagem entre si e com o meio ambiente e ainda vão fazer o quê? Modificações no ambiente. Então, todos, né? Bactérias, fungos, protistas, o leão, né? Os grandes mamíferos, os pequenos mamíferos, as aves, todos eles vão interagir com o meio, tá bom? A segunda, ela está incorreta. Segunda alternativa, por quê? Podem também se reproduzir, né? Os animais, eles podem, os seres vivos também podem se reproduzir de forma assexuada, como é o caso de algumas bactérias, né? Que fazem ali a bipartição, né? Que também acontece ali com alguns protistas, tá? Então, a segunda alternativa está incorreta por conta disso. A terceira está correta porque são altamente responsivos às pressões exercidas pelo meio, ou seja, de forma positiva ou negativa, tá bom? E a quarta é incorreta porque somente alguns seres vivos são capazes desse processo conhecido como fotossíntese. Então, nem todos os seres vivos vão realizar fotossíntese, né? A gente viu que são só aqueles clorofilados, como no caso das plantas, que são mais conhecidos, das algas e de algumas bactérias que realizam esse processo em que eles fabricam o próprio alimento, tá bom? Então, lembrando que a gente fez essa pergunta aí para mostrar para vocês aí um pouco dos seres vivos e do que cada um consegue ali realizar. E a gente agrupou, né? Por isso que alguns fazem reprodução assexuada, outros fazem reprodução sexuada, tá? Então, por isso que a gente tem que analisar direitinho as afirmativas, tá bom? Então, eu agradeço a participação de todos vocês e a gente se vê numa próxima oportunidade. Olá pessoal, nós estamos aqui agora para verificar a questão de física do nosso exercitando, não é? Vamos ver? Olha só, nós estamos na aula 104, correção do exercitando, a segunda parte. Nós estamos aqui com a matéria queridinha de vocês, que é física, não é? Bom, meu nome é professor William Costa, eu estou aqui para confirmar que vocês acertaram a questão de física, porque todo mundo acertou física, porque todo mundo ama a disciplina de física, não é? Vamos conhecer qual foi a questão que esteve no nosso exercitando? Tá aí, questão número 12 da Unicentro. Considere as definições abaixo. Item 1, grandezas escalares. São aquelas que ficam totalmente definidas apenas utilizando um número e uma unidade de medida. Item 2, grandezas vetoriais necessitam, para sua perfeita caracterização, de uma representação mais precisa. Assim sendo, elas necessitam, além do valor numérico, que mostra a intensidade, de uma representação especial que determine a direção e o sentido. Vamos lá para o comando da questão. São exemplos destas grandezas. Tá aí, nós temos as alternativas. Item 1, grandeza escalar, e item 2,
a grandeza vetorial. Você tinha que verificar aí qual era a grandeza escalar, qual era a grandeza vetorial. E agora, nós vamos aí verificar no chat o que vocês colocaram no exercitando para a questão número 12, que é a questão de física. Todo mundo com certeza acertou. Vamos verificar aí o que vocês estão colocando. O Severino colocou que é a letra C, né? Quem mais? O Willamy colocou letra C também. O Willamy, muito bem, Willamy. Obrigado pela participação. A Lívia colocou letra C também. Quem mais? A Emily colocou letra C. Obrigado, Emily. A Manuela, da Escola Estadual Oswaldo Cruz, lá de Humaitá. Obrigado pela participação, Manuela Vitória. Questão 12 colocou letra C também. Todo mundo está colocando letra C, não é? Será que alguém vai divergir aí da resposta do colega? A Bárbara colocou letra C, ela é lá da Escola Estadual Isaac Werner, né? Sempre participando aqui. Quem mais? A Ana Rita colocou questão 12, letra A. Olha aí, nós já temos uma divergência. Temos letra A e temos letra C aqui. Vamos ver qual é a resposta correta daqui a pouquinho. Quem mais? O José Mateus, da Escola Nossa Senhora de Nazaré, colocou letra C também. José Vinícius colocou letra C, ele é da Escola Severiano Nunes. Severiano Nunes, um abraço. Fui professor lá do Severiano Nunes. Quem mais? A Elciane colocou, da Escola Estadual Rio Preto da Eva, colocou letra C também. Então, está todo mundo dominando aí na letra C, não é verdade? Vamos verificar qual é a nossa resposta correta? Vamos lá, olha. São exemplos destas grandezas. Vamos direto para o nosso gabarito. Tá aí, nós temos que o nosso gabarito é letra C. Veja o seguinte, olha. Item 1, eu queria uma grandeza escalar, não é? Nós definimos lá no item 1 uma grandeza escalar. Quais as alternativas aí que eu tinha uma grandeza escalar? Letra A, letra B e letra C. Tempo é uma grandeza escalar, volume é uma grandeza escalar e massa é uma grandeza escalar, tá certo? Aceleração e campo elétrico não são grandezas escalares, tá certo? Eu tenho uma medida que é a aceleração escalar, mas a aceleração ela é uma grandeza vetorial, ou seja, para a sua completa caracterização, eu preciso da intensidade, da direção e do sentido. Já a massa, não existe direção e sentido, certo? Como é que eu vou dizer? Eu subi na balança, deu 50 kg vertical e para cima. Não, certo? Eu não tenho direção, que é o vertical, horizontal, diagonal, e não tenho sentido, para cima, para baixo, para esquerda, para direita, para frente, para trás, para dentro, para fora, tá certo? Então, massa, para sua completa caracterização, basta um número e uma unidade, e isso é uma grandeza escalar, tá certo? No item 2, nós definimos o que era uma grandeza vetorial. Na grandeza vetorial, eu preciso de intensidade, direção e sentido. Massa, a gente já viu que é uma grandeza escalar. Então, eu já eliminaria a letra A e a letra B de cara, não é verdade? Só sobraria para a gente marcar a letra C com o item velocidade. Por quê? Porque a velocidade, para a sua completa caracterização, eu preciso da intensidade, um número e uma unidade, 10 metros por segundo. 10 metros por segundo é o número, uma unidade, eu estou falando da intensidade, tá certo? Preciso da direção, se essa velocidade é vertical, ela é horizontal, ela é diagonal, tá certo? E eu preciso do sentido. Lembra que nós até definimos, nas aulas anteriores, o conceito em relação a uma classificação em relação à velocidade, que era o movimento progressivo e o movimento retrógrado, certo? No movimento progressivo, nós dizíamos o seguinte, é quando o móvel caminha a favor da trajetória, está se movimentando a favor da trajetória. A favor da trajetória quer dizer que eu defini um sentido. Qual é o sentido? Sentido para a direita, vamos supor. Então, quando ele caminhava para a direita, era progressivo, a favor da trajetória. Contra a trajetória, ele estava caminhando para a esquerda. Então, para velocidade, nós precisamos também saber qual é a direção e qual é o sentido, beleza? Então, para ficar na sua mente, é muito importante a gente saber a diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial. Grandeza escalar, intensidade, é só o que eu preciso para caracterizar aquela grandeza, tá certo? Ou seja, um número mais uma unidade, isso é a intensidade.
Grandeza vetorial. Grandeza vetorial eu preciso de intensidade, claro, direção e sentido, tá certo? Direção você vai confundir com horizontal, vertical, diagonal. Sentido você vai confundir para cima, para baixo, caso seja vertical. Se for horizontal, você vai confundir com direita e esquerda e assim sucessivamente, tá certo? Bom, eu me despeço de vocês, com certeza a galera acertou aí a nossa questão de física do exercitando, acabou o medo, todo mundo vai gabaritar agora, não é verdade? E nós nos encontramos numa próxima oportunidade. Tchau, pessoal! Olá, queridos alunos, queridos professores, sejam bem-vindos, ao Exercitando de Química. E que nosso dia seja cheio de alegria e de muita sabedoria, tá bom? Então, a gente agora vai para a nossa questão do exercitando. Vamos lá? Gente, tá aí a nossa questão, Vou fazer uma leitura para vocês. Na natureza, dificilmente encontram-se substâncias puras. Geralmente, encontram-se misturas constituídas de uma substância principal e impurezas. Na separação dessas misturas, empregam-se métodos de análise imediatas que se aplicam conforme o tipo de mistura. Assinale a alternativa que indica qual é a forma utilizada para a separação dos derivados do petróleo. E aí nós temos as alternativas, tá bom? Temos as alternativas e aí, gente, eu volto aqui para a questão e eu quero aqui dar 2 dicas para vocês, mas já podem, quem já sabe a resposta, já pode colocar lá no chat público, coloque o nome de vocês e a alternativa, tudo bem? Fica melhor de eu chamar vocês, tá bom? Então, olha aqui a dica que eu vou dar para vocês, está aqui. Qual é a mistura? É o petróleo. O petróleo é a mistura. Que tipo de mistura é essa? Mistura homogênea. Lembrei da aula da professora Darlinda, que falou sobre 2 técnicas de separações de misturas homogêneas, a destilação simples e a destilação fracionada. Tá aí as 2 dicas para você que está com dúvida nesta questão. Vocês viram como eu analisei? É necessário eu pegar minhas anotações também, pego as minhas anotações, vejo o que é uma mistura homogênea e depois eu vejo qual é a técnica. Para escolher a técnica, eu preciso saber qual é o estado físico dessa mistura aqui, que é o petróleo. Tudo bem? Então, agora eu vou dar uma olhadinha no chat, ver como é que está aí, quais são as respostas que vocês já colocaram, ok? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. A Jamile disse que a letra D. Vamos aqui ver, Deixa eu botar aqui. Ela está dizendo que a letra D, hein? Ela está dizendo que é a destilação fracionada. A Helenice, letra B. Destilação simples. Helenice, eu vou te dar uma dica. O petróleo, o estado físico desses componentes do petróleo, eles estão
todos líquidos, eles estão sólido dissolvido em líquido. Isso é muito importante, tá bom? Aí você, a partir dessa informação, você vai decidir a técnica, ok? Tá, Lenice? Acho que é Francilane, disse que é a letra D. O Guilherme, letra D. Legal. Juliana Menezes, letra D. Ó, letra D tá ganhando. Luciano, letra D. Eita, Yasmin, letra D. Raimunda, letra D também. Yasmin, letra E. Liquefação e destilação fracionada. Liquefação e destilação fracionada. Sei não, hein? Analisa aí. Heloísa, letra D. Yasmin Reis, letra D. Acho que é Evelyn, letra A. Dissolução fracionada. Será? A dissolução fracionada, será que é essa técnica que realmente nós utilizamos? Ainda dá tempo de corrigir, hein, gente? Você que... Evelyn, letra A. Francilane, letra E. William Lima, né? Está dizendo que a letra E, liquefação e destilação fracionada. Ayrton, letra D, professora. Bianca, de Humaitá, letra E. Juliana, bom dia. Alessandro, bom dia. E eu acho que é Rayane, letra D. Isabelle, letra D. E a Kate, letra D. Letícia, nome da minha filha, Letícia, letra E. Letícia também está na escola. Bruno, bom dia, gente linda. Bom dia, Bruno. William, letra E. Yasmin, né, Monteiro, letra E. Enderson, letra E. O Bruno, já falei, né, Bruno. E a Kathleen, letra D. Guilherme, letra D. Asla, letra D. Gisele, letra D. Olha que legal, né? Então, estamos entre a letra D e a letra E. Vamos ver? Eu vou voltar aqui, gente, que eu quero dar algumas informações para vocês. Petróleo, mistura homogênea. O que é uma mistura homogênea? A mistura homogênea são aquelas que elas são formadas apenas por uma fase, tá bom? Então, a gente não consegue visualizar, por exemplo, no petróleo, os seus derivados. É impossível, viu, gente? Por quê? Porque essa mistura aqui, os componentes, eles estão na forma líquida, tá bom? Então, a técnica utilizada é a destilação fracionada, tá bom? Ó, você acertou? Tá faltando apenas uma coisinha, o sorriso no rosto. Porque, poxa, não é bom acertar uma questão? Todo mundo gosta. Eu gosto, gente. Às vezes eu sou aluna também e gosto de acertar a questão. É show, né, gente? Então, é a destilação fracionada, né? A destilação fracionada ela é utilizada na separação de componentes do petróleo, uma vez que se trata de uma mistura homogênea formada por várias substâncias no estado líquido. Olha aí, gente, que bacana. Então, ó, dica, anote todas as informações, porque a gente sempre vai ter que ir ao caderno, porque não é comum, né? A gente tá lembrando de química toda hora, tudo bem? Ó, valeu, eu estou me despedindo, até a próxima vez. Tudo de bom, tchau. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso Exercitando da primeira série do ensino médio de matemática, certo? Vamos verificar nossa primeira questão então, acompanhe comigo na tela.
Nós temos aí a primeira questão, que é uma questão do Enem 2017, que nos diz o seguinte: um sítio foi adquirido por R$200 mil. Beleza. O proprietário verificou que a valorização do imóvel, após a sua aquisição, cresceu em função do tempo conforme o gráfico e que a sua tendência de valorização se manteve nos anos seguintes. Beleza. Aí nós temos aí do lado o nosso gráfico, ok? E a questão diz o seguinte: o valor desse sítio no 10º ano após a sua compra em real será de... E nós temos 5 opções de resposta. Antes de nós verificarmos, então, a resolução dessa questão, vamos verificar aqui alguns comentários de vocês. Acompanhem comigo, então. Vejamos. Nós temos aqui, então, vamos ver. Eu acho que é a Letícia, né? Questão 14, letra D. Ok. Acho que Alessandro também disse que é a letra D. O Rian Vitor também falou que é a letra D. Todo mundo indo, então, para os 400 mil. Perfeito. Renata Silva, da Escola Estadual Rio Preto da Eva, legal a participação, também nos disse que a resposta é a letra D, assim como o Felipe Dick da Silveira, da Escola Vicente Teres de Souza, letra D também. Kennedy Sebastian, letra D. Acho que a Nádia também disse que é a letra D, tá? Muito legal aí, pessoal, a participação de vocês, perfeito. Vamos ver mais alguns comentários. Temos aqui o Augusto, da Escola Estadual Governador Plínio Ramos Coelho, de Humaitá. Olha que participação bacana. Letra D também. A Nelly, letra D, Escola Estadual Professor Júlio César de Moraes Passos, né? Ana Paula e Emily também na letra D. Roberto, letra D. Então, a gente consegue perceber que está todo mundo indo na letra D, né? Então, vamos já verificar se a resposta realmente é essa, tá bom? Temos também aqui o João Pedro, da Escola Estadual, professora Cecília Ferreira da Silva, letra D também. Alessandro, letra D. Ele me pulou, pulei não, Bianca, pulei? Acho que a letra D também você falou, né? Vamos verificar então aqui a solução, pessoal? Acompanhe comigo na tela, olha só. Nós temos então, né, que verificar a valorização de um certo imóvel, certo? O detalhe importante a reparar aqui na questão é a seguinte, que a tendência de valorização se manteve. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos, então, uma função linear, ou seja, que essa tendência ela vai ser a mesma com o passar do tempo, beleza? E, além disso, se você reparar bem aí no gráfico, nós temos uma reta. Isso significa que a função é de primeiro grau. Ok. Então, vamos lá aqui verificar. Nós temos aqui, então, que realmente a resposta é a letra D. Mas por quê? Vejamos. Primeiro passo que você tem que verificar aqui é o seguinte. Nós vamos fazer uma proporção. O que é uma proporção? É uma igualdade entre duas frações. Ok. A primeira fração a gente vai fazer aqui em relação ao eixo Y, ou seja, em relação ao eixo vertical. E aí reparem que o sítio inicialmente valia 200 mil. Em 2 anos, ele passou de 200 para 240 mil seu valor, ou seja, teve uma valorização de 40 mil reais. Em 10 anos, ele valorizou Y, que nós não sabemos ainda, certo? O valor. Deixa eu só repetir aqui. Então, ele valorizou Y. Isso, não se esqueçam, que nós estamos fazendo em relação ao eixo vertical. Ok. Vamos agora verificar a fração em relação ao eixo horizontal, que é o eixo X. Bem, inicialmente, a valorização de 40 mil é em relação a 2 anos e a valorização Y que nós queremos é em relação a 10 anos. Gente, nós só podemos fazer essa proporção, justamente porque a questão nos avisou, reparem, que eu marquei aqui de vermelho, que essa tendência ela se manteve. Se ela se mantém, é porque ela é proporcional. Se ela é proporcional, logicamente,
nós podemos fazer a proporção, tá bom? Então vamos lá. Se eu vou resolver uma proporção, pessoal, o que eu vou fazer aqui? A gente vai multiplicar meio pelos extremos, ou seja, a multiplicação se dará em diagonal. De preferência, você começa resolvendo pela letra. Sendo assim, então, nós temos aqui 2 vezes y, que é 2y, igual a 40.000 vezes 10, que dá como resultado 400.000. Mas o que nós queremos achar aqui é o valor de y, ou seja, esse 2 que o acompanha passará dividindo. Então, nós teremos 400.000 dividido por 2, cujo resultado, logicamente, equivale a 200.000. Aí você pensa assim, peraí, se esse resultado, então, é 200.000, eu não tenho resposta, porque nenhuma das opções aparece esse resultado. Pois é, pessoal, só que esse resultado aqui é a valorização em 10 anos. Só que eu tenho que pegar esse resultado da valorização, certo? Que é 200.000, e somá-lo com o valor inicial do sítio, onde o preço do sítio inicialmente também era 200.000. E fazendo isso, resolvendo aqui essa adição, logicamente, 200 mais 200, nós temos aqui então como resultado final igual a 400.000, tá bom? Que é a nossa resposta, ok? Então, é importante você verificar o seguinte, pessoal. Quando você tem aqui no caso uma questão que trata de função e além disso ela te fornece o gráfico, uma função de primeiro grau, ela sempre terá o gráfico igual a uma reta. Sendo uma reta, então, essa função ela é linear, ou seja, a variação ela sempre vai ser a mesma com o passar do tempo. Por isso que foi informado na questão isso. E, devido a esse fato de a variação ser constante, a gente pode trabalhar a proporção, o que ajuda bastante na resolução dessa questão. E aí, nesse caso, quando a gente for trabalhar essa proporção, o que foi que eu fiz? A primeira fração eu fiz em relação ao eixo y, que é o eixo vertical. E aí eu pego a valorização do primeiro ano até o último ano trabalhado na questão. A segunda fração a gente vai pegar em relação ao eixo x, que é o eixo horizontal. E aí você pode perguntar o seguinte, espera aí, mas eu posso de repente trocar a posição? Ou seja, eu posso pegar primeiramente a fração de x e depois a fração de y? Pode, porque como a gente está trabalhando com proporção, você pode fazer essa troca de frações. Belezinha? Acompanhe comigo então nossa próxima questão. Na nossa questão de número 15, temos o seguinte, uma questão também do Enem, de 2017, que nos diz que, em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. Perfeito. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia, que é o dia 30. Ok? A representação algébrica do lucro L em função do tempo é... Então, na verdade, gente, essa questão está te pedindo a lei de formação dessa função. Que função é essa? Essa é uma função de primeiro grau. Como é que nós sabemos que essa função é de primeiro grau? Justamente porque o gráfico da função é uma reta. E uma reta, ela sempre determinará que a função é de primeiro grau. Perfeito? Vamos acompanhar então aqui algumas respostas de vocês. Vejamos. Nós temos aqui então, olha lá, questão 15, a Ayrton disse que a letra D, legal. William Gomes, eu acho, né? Questão 15, letra D. Temos aqui a Bárbara, também disse que a questão 15 é a letra D. A Heloísa, questão 15, letra D também.
A Bárbara do Salão de Lucena, tá? Antes de mais nada. Renata Silva, da Escola Estadual Rio Preto da Eva, questão 15, letra D, muito bacana. Ana Rita, letra D também. Felipe Dick da Silveira, Escola Vicente Teles de Souza, letra D. Luciano José, do IEA, né? Resposta, letra D. Yasmin Reis também disse que a letra D. Assim como, acho que é Carlos Gabriel e o Kennedy Sebastião, né? Da Escola Estadual Coronel Fiuza. Ambos também disseram que é a letra D. Temos também aqui a Bianca Castro, Escola Estadual Governador Plínio Ramos Coelho, de Humaitá, letra D. Pedro Henrique também falou que é a letra D. Olha aí, pessoal, está todo mundo indo na letra D. Será que é essa a resposta? Vamos já verificar, tá? Bárbara também disse que é a letra D, tá certo? Só comentário de chamar o nome. Às vezes a gente passa, né, pessoal? Normal, tá bom? Então, olha só, é importante você verificar sempre o seguinte, pessoal, que o gráfico da função de primeiro grau, ele sempre determina uma função que ela é proporcional. O gráfico, devido a ser uma reta, aí no caso nós temos valores que vão aumentando ou diminuindo linearmente. Isso ajuda bastante na hora de você resolver a questão, tá bom? Vamos ver mais alguém aqui. Temos aqui a Elciane Ferreira Arruda, né? Escola Estadual Rio Preto da Eva, letra D. Yasmin Reis, tá, essa aqui é outra resposta, né? Willam também, questão 15, letra D. Gabriel, da Escola Estadual Sebastiana Braga, questão 15, letra D, belezinha, tá bom? Bruno Melo, não é isso? Acho que é isso, é Bruno Melo, da Escola Estadual Raimundo Gomes Nogueira, questão 15, letra D. Raica, questão 15, letra D. O Cauã dos Santos Lobo Marques, né? Escola Estadual Isaac Sverner, eita, até um trava-língua aqui, letra D, legal. Vamos verificar então a solução da questão, pessoal? Acompanhe comigo na tela. Nós temos aí então o gráfico da questão, tá? Como eu já disse antes, a função é do primeiro grau, perfeito. E aí eu tenho aqui, reparem, que o nosso... Opa, passei um pouquinho. Que o nosso gabarito é justamente a letra D. Mas, por que a letra D? Vamos analisar aqui primeiramente o nosso gráfico. Gente, essa função de primeiro grau, que nos dá como gráfico uma reta, reparem que ela toca o eixo Y nesse ponto menos 1000, tá bom? E toda função de primeiro grau, ela tem a seguinte forma. Ela é igual a ax mais b, onde nós temos aí e verificamos a existência de dois coeficientes. O coeficiente a, que é o valor que acompanha o x, e sempre será assim, e nós temos o coeficiente b, que é chamado de termo independente. Opa, calma lá. Por que esse b é chamado de termo independente? Justamente porque ele não depende do x, tá? Para existir. É um termo que ele está sozinho. Por isso que é independente, beleza? E esse termo independente, pessoal, ele sempre será o valor numérico onde o gráfico toca o eixo y. Quando eu falo em gráfico, logicamente, estamos falando aqui dessa nossa reta. E como essa nossa reta ela toca o gráfico no valor igual a menos 1000, automaticamente, então, esse valor menos 1000 é o valor de B. Beleza? Ok. Como é que eu faço agora para achar o valor de A? O valor de A, que é o coeficiente que acompanha o x, você vai fazer a seguinte fração. Primeiro passo é você analisar e verificar a variação no eixo vertical, que é o eixo Y. Como assim a variação? Você vai verificar o maior valor e subtrair do menor valor. Automaticamente, pessoal, a gente verifica que no eixo vertical nós temos 3.000 menos 0, tá certo? Ok.
E aí, nesse caso também, a gente vai colocar aqui no denominador a variação no eixo x, onde essa variação equivale a 20, que é o maior valor, menos 5. Perfeito? Continuando então. Resolvendo essas duas subtrações, tanto no numerador quanto no denominador, teremos os seguintes resultados. Em cima, 3.000 menos 0, logicamente o resultado é 3.000. Embaixo, 20 menos 5, o resultado é igual a 15. E aí, para acharmos o valor do coeficiente A, eu tenho que resolver essa subtração, essa divisão, ok? Onde, já que eu tenho 3.000, eu vou fazer o seguinte, ó. Inicialmente eu vou dividir 30 por 15, onde 30 dividido por 15 é igual a 2. Beleza. Mas, já que eu peguei o 30, reparem que nos faltou ainda 2 zeros. Então, esses 2 zeros automaticamente virão aqui no nosso resultado. Com isso, a gente verifica então que o valor de A equivale a 200. E aí, pessoal, fazendo a substituição aqui na função, olha lá, já que f de x é igual a ax mais b, e nós acabamos de achar, deixa eu refazer porque não vai caber ali em cima, e nós acabamos de achar que o valor de A é igual a 200, certo? Então nós temos, vou fazer aqui embaixo, tá? Então nós temos, olha só, que f de x é igual a 200x menos 1.000, que é o valor de b. E aí a gente verifica que realmente o resultado dessa questão, que é justamente a lei de formação dessa função, é a letra D. Mas atenção, pessoal, deixa eu te dar uma dica bem legal aqui, já que a questão ela é objetiva, ou seja, você tem que escolher uma das questões para marcar, né? Reparem que nessas 5 questões aí, nessas 5 alternativas, aliás, apenas uma delas, o valor de B é igual a menos 1.000, que é justamente a letra D. E como é que eu sei que o valor de B é menos 1.000? Vou repetir para ti. O valor de B será sempre o valor onde a reta ela tocar o eixo Y. O que isso quer dizer? Onde a reta toca o eixo vertical. E aí, pelo gráfico, você consegue ver que essa reta toca o gráfico, esse gráfico, toca o eixo Y justamente no valor igual a menos 1.000. Então, esse é o valor de B. E como apenas na alternativa nós temos o B igual a menos 1.000, essa já é a resposta correta. E aí não haveria necessidade de você achar o valor de A. Ah, professor, se não tinha necessidade, por que o senhor fez? Para que você aprenda, tá bom, gente? Então, a gente vai finalizando aqui o nosso exercitando de matemática, tá? Muito obrigado pela participação de vocês e a gente se encontra em breve. Tchau, tchau, pessoal.